Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cala a Boca Thiago, eu sou o TH Magaldi. E será que o futuro de Game of Thrones está em risco? A Netflix anunciou nessa semana que comprou, a Warner Bros, ou pelo menos que venceu o leilão para comprar a Warner, que estava em leilão já fazia algum tempo. E isso inclui a Netflix comprar a HBO, que era uma empresa ali filha da Warner Bros. E portanto agora a Netflix tem os direitos sobre diversos universos cinematográficos, como o de Harry Potter e também o de Game of Thrones, que são talvez, e o universo DC também, que são as três principais pérolas aí da HBO e da Warner. Mas, falando aqui pro nosso canal, pra nossa comunidade das Crônicas de Gelo e Fogo, o que essa compra da Netflix significa para todo o universo de Game of Thrones, para o futuro de Game of Thrones, para as próximas adaptações? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Claro, já peço que você deixe o like, se inscreva no canal e vem comigo. Bom, antes de tudo eu preciso deixar claro que eu não sou nenhum especialista nesse tipo de coisa. Até via de regra, o meu canal, por mais que a gente acabe falando sobre séries, por conta de Game of Thrones, House of the Dragon, Cavaleiros dos Sete Reinos, o meu foco maior está sempre nos livros e eu até considero meu canal mais literário do que qualquer coisa. Então, falar sobre o universo dos filmes, do cinema, das séries, não é exatamente minha especialidade, apesar de eu dar uma palhinha aqui e ali com meus 50 centavos de opinião. Mas não é o meu grande foco aqui no canal e, portanto, acho que eu não sou a melhor pessoa para fazer qualquer análise sobre o impacto dessa compra da Netflix para a indústria, o que isso significa para o futuro das produções como um todo, o que isso pode significar para os trabalhadores, até mesmo para os consumidores. Claro que eu vou pincelar algumas opiniões aqui nesse vídeo, mas não é tanto esse o meu foco, O que eu quero falar aqui é mais sobre o futuro de Game of Thrones, que eu acho que é o que importa mais pra gente, falar sobre o futuro da série que nós amamos, desse universo que nós amamos, e o que a Netflix pode fazer com ele. E bom, eu acho que tem tanto um lado... assim, eu nem vou dizer que é um lado bom ou um lado ruim dessa compra da Netflix para Warner, de novo, pensando no futuro de Game of Thrones. Mas, antes de tudo, eu acho que o principal conselho que eu tenho que dar para você sobre esse assunto é calma. Na internet a gente sabe que tudo funciona na base do alarmismo, É sempre tudo urgente, tudo um absurdo, tudo caótico, tudo apocalíptico. E essa compra da Netflix, que a Netflix fez para Warner, soou muito assim para grande parte da mídia, Uma coisa muito apocalíptica e como se fosse algo totalmente imediato e definitivo. E não é, tá longe de ser. Bem na verdade, esse tipo de aquisição de players muito grandes no mercado costuma levar muito tempo. Tanto pela capacidade de uma empresa absorver a outra, porque como são duas empresas muito grandes, com muitas vertentes no mundo, com muitas produções, com muitos ativos, não é um processo rápido, Uma empresa simplesmente abocanhar a outra. Costuma ser um processo lento. Mas nesse caso da Netflix com a Warner, tende a ser mais lento ainda por conta da questão das leis antitrust, que são as leis que impedem monopólio. Claro que, sendo a Netflix, e a HBO, empresas americanas, elas estão sujeitas a essas leis americanas, mas não só isso, estão sujeitas a leis de outros países, na quais essas empresas também operam e têm sedes, por exemplo, e também podem investigar esse tipo de aquisição para ver se não ferem nenhum tipo de lei antitrust, nenhum tipo de lei anticompetitividade. Porque a gente pode dizer que uma das poucas coisas boas que o capitalismo tem é talvez o conceito de competição, a ideia de que você gera um ambiente onde as pessoas vão competir para oferecer produtos cada vez melhores. As empresas que são concorrentes vão ter que sempre ficar brigando e brigando e brigando, para produzir mais, para produzir melhor, para satisfazer mais o consumidor, porque elas estão concorrendo com um ativo escasso, e tentando pegar o mesmo público, que vai ter que optar se eu consumo da empresa A ou da B, qual que é melhor. As duas empresas vão ter que estar sempre tentando brigar para ser a melhor. Supostamente é isso, mas na prática o que a gente costuma ver é que geralmente uma empresa, quando cresce muito, ela vai lá e abocanha a concorrência, ou faz a concorrência falir praticando preços, que a concorrência não consegue competir, como é o caso da Amazon, que ela faz com varejo, e empresas como a Shopee também acabam fazendo, elas acabam muitas vezes matando empresas locais, porque essas empresas grandes conseguem vender com um custo que empresas tradicionais não conseguem bater. Então a Amazon, por exemplo, ferrou muitas livrarias. Claro que também tem um caso de que
Muitas livrarias não se prepararam para o impacto da Amazon, muitas livrarias de fato tinham serviços muito ruins, né, e não muito atualizados. Isso faz parte também, não é só um fator que explica, né, um fechamento de uma rede grande como uma Saraiva, por exemplo, mas obviamente que a chegada da Amazon impactou muito, porque a Saraiva não tinha como concorrer com o preço da Amazon. E até hoje as livrarias, via de regra, não conseguem muito. Então, isso é uma das coisas que o capitalismo pratica. Outra é justamente aquisições. Uma empresa fica muito grande, ela vai lá e compra outra. E o Estado tem algumas ferramentas para impedir que isso aconteça, para impedir que essa concorrência morra. E essas ferramentas costumam estar moldadas nas leis antitrust, né? E, inclusive, eu separei aqui pra gente, só pra gente fugir um pouco do alarmismo, uma matéria da CNN que fala justamente sobre isso. Deixa eu passar aqui para vocês. Por exemplo, essa matéria fala o seguinte: a participação de mercado da nova empresa superaria o limite de 30% estabelecido pelos reguladores para determinar se devem bloquear uma fusão nas diretrizes antitrust mais recentes do Departamento de Justiça do ZEUA, emitidas em 2023. Parece contestável, disse Herbert Hovenkamp, professor de Direito Antitrust da Universidade da Pensilvânia. Este é um mercado bastante concentrado, onde você se preocupa com os preços mais altos. Hovenkamp observou que as diretrizes antitrusts anteriores do DOJ, que eu acho que é o departamento, né, que cuida disso, escritas em 2010, provavelmente não teriam apoiado um desafio legal. Portanto, esse caso poderia testar se a administração Trump seguirá as regras antitrust da era Biden. Daí ele fala aqui: o Partido Republicano tradicionalmente possui um viés pró-negócios. No entanto, o atual cenário inclui os populistas senador do Missouri, Josh Hawley, e o senador de Utah, Mike Lee, que já divulgaram um acordo de que a fusão proposta deveria alertar os agentes antitrust ao redor do mundo. E o vice-presidente J.D. Vance, que elogiou a ex-principal policial antitrust do ex-presidente Joe Biden, Lena Khan, também pode ser uma voz crucial nas negociações que se seguirem. Ou seja, já existe um movimento até de políticos americanos, por exemplo, que inclusive costumam ser pró-grandes empresas e pró-negócios, mas que já estão se posicionando contra esse acordo da Netflix. É claro que tudo isso tem um viés político também por trás, né? Sempre tem coisas a mais, mas provavelmente esse tipo de acordo da Netflix vai enfrentar uma longa oposição, né, em tribunais e até do campo político. Então é algo para se observar. E aqui também fala sobre os sindicatos de Hollywood, dos trabalhadores, que também alertaram sobre como isso poderia ser prejudicial, né, esse acordo. Abre aspas: a maior empresa de streaming do mundo, engolindo um dos seus maiores concorrentes, é o que as leis antitrust foram criadas para impedir, disse na sexta-feira o Sindicato dos Roteiristas da América, o sindicato que representa os escritores de Hollywood. E aqui nessa matéria eles até citam também uma coisa que aconteceu há um tempo atrás, que foi quando a Penguin Random House, que é uma grande editora dos Estados Unidos, tentou comprar a editora rival Simon & Schuster. E aí, em vez de focar nos julgamentos que se seguiram para analisar se a compra seria boa ou se ela iria ferir a questão de competitividade, o governo, em vez de focar no impacto para o consumidor, nesse caso, até focou no impacto para os trabalhadores da área. Inclusive, eles falam aqui que o autor Stephen King foi o primeiro a ser ouvido como testemunha no julgamento sobre essa aquisição da Penguin Random House, que eu acredito que foi barrada. Então, de fato, essas leis antitrust, elas funcionam muitas vezes, impedem grandes aquisições. E acho que isso já traz alguns insights para a gente. O primeiro deles é que não vai ser nada imediato. Nenhum impacto que a gente vai ver dessa compra da Netflix pela Warner vai ser imediato, pelo menos em questão de produções. Eu acho que, pensando como foi de Game of Thrones, eu diria que o que a HBO recentemente anunciou sobre ter Game of Thrones todo ano, sobre ter um ano de Cavaleiro dos Sete Reinos, outro ano de House of the Dragon, e assim meio que até 2028, 2029, eu acho que isso não vai ser impactado, porque eu acho que talvez até 2028 essa compra da Warner pela Netflix nem tenha sido concretizada 100%. Tanto por conta dessas questões legais, quanto por esse outro fator que eu comentei, que é esse tempo que uma empresa vai levar para absorver a outra de fato. Então eu acho que talvez até o final dessa década a gente não veja acontecer de fato uma grande mudança nesse sentido. Eu acho, assim, eu
pelo que eu tenho lido sobre esse assunto, eu diria que vai levar ainda pelo menos uns 2 anos até se encerrar possíveis questões legais, se forem favoráveis à Netflix. Eu acho que se elas não forem favoráveis à compra, o processo vai se estender por mais tempo. Mas se for favorável, eu acho que pelo menos uns 2 anos vai levar até que seja tudo concretizado. E aí eu acho que só a partir de então a gente vai começar a falar sobre mudanças grandes dentro das plataformas de streaming, mudanças grandes dentro das produções. Então, para esse primeiro momento do universo de Game of Thrones e House of the Dragon, eu nem me preocuparia. Eu acho que é mais preocupante se você for, por exemplo, um fã de Harry Potter, como eu sou também, e que tem expectativas em relação a essa série de Harry Potter. Porque a série de Harry Potter vai começar só em 2027, então um período em que talvez esse acordo já tenha sido concretizado. E a gente não tem como saber quais são os planos da Netflix para uma série de Harry Potter que foi anunciada como grande projeto da HBO e da Warner e que levaria 10 anos. Um projeto de 10 anos, foi assim que eles anunciaram. Será que a Netflix vai querer manter isso? A gente não tem como saber. A gente não sabe se o plano da Netflix vai ser esse. Por outro lado, eu imagino, particularmente falando, que se a Netflix está fazendo uma compra tão grande, né, de uma empresa como a HBO e a Warner, eu não acho que ela faz isso só para eliminar alguém do mercado, porque o custo dessa operação é muito alto, né? Então, eu acho que a Netflix vai perder e investir mais dinheiro na compra da Warner do que em simplesmente concorrer com a Warner nos próximos 20 anos, né? Então, acho que é uma aquisição muito grande. Eu acho que a Netflix faz isso, e de novo, eu falo baseado nas leituras que eu tive, porque ela quer... obviamente, tirar um concorrente é sempre bom, mas eu acredito que seja muito mais para a Netflix elevar o patamar dela, né, como empresa. Ela acaba ganhando acesso aos estúdios da Warner, a inteligência que a Warner tinha também já para produzir filmes, e a gente vê que nos últimos anos a Netflix tem tentado cada vez mais se tornar essa empresa que faz grandes produções cinematográficas, que faz filmes que podem concorrer ao Oscar, né, que parece ser o grande sonho da Netflix, ganhar o Oscar e conseguir concorrer com outras grandes empresas do mercado nesse sentido. Parece que a Netflix quer ser não só um streaming, mas um estúdio de cinema de fato. E comprando a Warner, ela ganha meio que a capacidade de fazer isso. Ganha não só acesso ao catálogo da Warner, mas com a possibilidade de usar os estúdios da Warner, o pessoal da Warner, a inteligência da Warner, né, que foi acumulada ao longo de anos e anos e anos, décadas, para poder fazer isso. Então me parece que esse seria um dos objetivos da Netflix, mudar de patamar. Ela já era o principal streaming do mundo e agora ela também vai se tornar capacitada para ser um grande estúdio de cinema, para grandes produções, para dominar o mercado do cinema como um todo. Pelo menos o que eu tenho lido e visto as pessoas falando, me parece isso. É claro que a Netflix também ganha a possibilidade de trabalhar com esses produtos que a Warner e a HBO já tinham, como Harry Potter e como Game of Thrones. E aí, olhando nesse sentido, eu não acho que a Netflix vai pegar Game of Thrones para engavetar. Eu acho muito improvável. Você compra uma grande empresa que tem vários ativos preciosos e você engaveta eles? Me parece que não é plausível, né? Me parece que se a Netflix quer realmente ter acesso à marca da HBO e o que ela produz, ela vai investir nisso, né? Eu compro algo para valorizar aquilo, não para destruir aquilo. Então, claro que eu estou falando de uma ótica teórica aqui de quais devem ser os objetivos, né? Pegar propriedades intelectuais que a HBO tinha e trabalhar em cima delas, né? Fazer dinheiro em cima delas. Não estou falando que a Netflix vai fazer isso porque ela é boazinha ou porque ela valoriza Game of Thrones, mas sim porque ela quer tirar dinheiro daquilo que ela está comprando. Ela tem que botar para trabalhar. Eu comprei essa empresa, eu tenho que botar os ativos dela para funcionarem, né? Eu tenho que botar o que essa empresa tem de mais valioso para funcionar, para me trazer retorno. Então eu acho que é muito mais essa lógica, né? A Netflix compra o catálogo da Warner para fazer esse catálogo trazer dinheiro para ela. É claro que a Netflix já vai ganhar dinheiro no momento em que tiver Game of Thrones no seu catálogo e as pessoas vão assinar para assistir Game of Thrones e vai estar lá na Netflix, mas eu acho que faz muito mais sentido trazer esse retorno trabalhando com essas propriedades intelectuais. Então eu imagino que a Netflix está adquirindo algo como Game of Thrones para trabalhar nesse universo, para fazer novas séries, para criar novas coisas dentro do universo da HBO, no universo de Game of Thrones. E aqui que entra o que eu falei, que depende do seu ponto de vista, se essa compra vai ser boa ou ruim. Eu acho que a Netflix não vai engavetar Game of Thrones, eu acho que ela vai trabalhar em cima disso. Só que vai ser do jeito Netflix. E o jeito Netflix que a gente conhece hoje é o que preza muito mais quantidade do que qualidade.
Isso pode fazer com que a gente tenha muito mais séries saindo do universo de Game of Thrones. Talvez a Netflix traga um olhar diferente para Game of Thrones, para trabalhar em outras obras. E isso pode trazer novas oportunidades, como por exemplo a série da Conquista do Aegon, que pode ser um filme, que eu acho que faz muito mais sentido ser um filme, e que pode vir a ser um filme, ou a continuação que o George R. R. Martin falou de Game of Thrones, que foi uma surpresa ele ter anunciado essa continuação. Talvez ela venha agora pela Netflix como um filme, porque a Netflix tem essa visão de investir cada vez mais em filmes. Pode ser interessante, isso pode ser bom, mas por outro lado a gente pode talvez já meio que descartar algumas ideias que a HBO estava trabalhando, como séries animadas. Apesar que a Netflix também fez séries animadas, né? Por exemplo, do universo de The Witcher. Eles fizeram série animada também. Mas eu acho que boa parte dessas coisas que estavam em andamento sobre Game of Thrones, que estavam ali meio que no papel ainda, projetos, tipo série da Numéria, série do Corlys Velaryon, série sobre Ti, eu particularmente, de novo, uma impressão minha, eu não acredito que elas vão sair do papel. Elas não tinham sido anunciadas até agora, e com uma mudança grande de estrutura dentro da HBO, eu não sei se a Netflix vai querer investir nesse tipo de série, que é uma série mais secundária, que vai trazer menos retorno do que se ela for explorar temas maiores dentro das Crônicas de Gelo e Fogo e que podem trazer mais retorno, como uma série da Conquista do Aegon, um filme da Conquista do Aegon, Harrenhal, quem sabe, né? A Rebelião do Robert, poderia ser uma opção. Enfim, eu acho que é muito cedo para a gente realmente especular o que vai acontecer. Essas mudanças podem levar anos. Eu acho que o futuro imediato do universo de Game of Thrones não será impactado. Então acho que a gente deve manter esse cronograma de 2 temporadas de House of the Dragon e 3 de Cavaleiros dos 7 Reinos, que devem sair nos próximos anos. Eu acho que isso deve se manter. Agora, quanto novas produções, eu acho que tem uma boa chance da Netflix querer investir ainda mais em Game of Thrones. Então, podem ter várias novas séries do universo de Game of Thrones, meio que no mesmo esquema do que a Disney fez com Star Wars. Acho que isso tem uma grande chance de acontecer. Né? A gente vê novas produções de Game of Thrones sendo trabalhadas para que a Netflix explore cada vez mais esse universo e tire retorno financeiro dele. Mas não necessariamente tudo vai ser feito com qualidade, porque talvez qualidade nunca tenha sido o foco da Netflix. E também talvez alguns planos que a gente já ouviu falar até agora sejam engavetados e trocados para novos planos. Isso eu também acho que pode acontecer. Mas é muito cedo ainda para a gente se desesperar. Claro que, pessoalmente, eu acho que essa compra tende a ser ruim. Olhando como consumidor, tanto de Game of Thrones, mas como consumidor de streamings, eu acho que tende a ser ruim. Eu acho que a lógica das grandes empresas não é melhorar as coisas para todo mundo. A lógica delas é ganhar sempre mais dinheiro, e a Netflix já falou dessa compra falando em eficiência. E geralmente quando empresas falam de eficiência, falam sobre cortar gastos. Então vai ser cortar pessoas, cortar funcionários, cortar trabalhadores de modo geral, fazer produções cada vez mais enxugadas, mais voltadas para o lucro, menos diversas, e não estou falando aqui só de cor de pele de atores, mas menos diversas em tipos de conteúdo também. Esse parte dos atores pode ser também, mas menos diversas no tipo de produções, porque se a Netflix vai fazer tudo pensando em dinheiro, ela começa a usar uma mesma fórmula para fazer a maior parte das suas séries. Antes a gente tinha a HBO que fazia séries de um jeito, e a Netflix do jeito dela. Agora, se tudo for Netflix, a Netflix vai usar a fórmula que ela tem de fazer séries e espalhar para todo mundo. E a gente sabe que as séries da Netflix não costumam ser tão boas quanto série da HBO, por exemplo. Eu acho que o que diferenciava pra mim a HBO é que ela tinha muito mais qualidade, no geral, do que a Netflix. Valor de produção mesmo. Enfim, eu acho que da Netflix dá pra contar nos dedos as grandes séries que eles têm, que têm realmente qualidade. Eu acho até que Stranger Things, apesar de eu gostar de Stranger Things, eu já acho que é questionável se Stranger Things realmente é tudo isso. Eu acho que tem muito mais marketing ali do que qualidade. E carisma, porque é uma série muito carismática, não vou negar. E eu gosto de Stranger Things, mas eu acho que tá anos-luz de valor de produção, de qualidade técnica até, de qualidade de enredo, que um Game of Thrones. Então, enfim, claro que tem a questão do livro daí por trás também, né? Mas, enfim, eu acho que tende a ser algo pior pro consumidor.
E para os trabalhadores também. E se é pior para os trabalhadores, tende a ser pior para o consumidor também, né? Porque a Netflix é só uma marca. Não é o acionista da Netflix, que tá enchendo o cu de dinheiro, que vai fazer a série que você tanto gosta, né? Vai ser um roteirista, vai ser um diretor, vai ser um ator. Se toda essa galera começar a trabalhar sob pressão e mal paga, como tem acontecido com a Marvel, por exemplo, a galera gosta de culpar a cultura woke, mas não é isso. As séries da Marvel estão sendo horrorosas porque os prazos para a produção dessas séries são absurdos, os orçamentos estão sendo cortados e mal gastos, porque começou a ficar uma fórmula de produção que começou a cansar o público também. E isso afeta muito mais, com certeza, do que você ter um personagem de etnia diferente na tua tela, né? Se você for uma pessoa racional e ajuizada, né? Porque também tem os não racionais. Mas enfim, eu acho que tende a ser ruim para o consumidor. Eu até agora, mesmo procurando, eu não li nada, não encontrei ninguém que deu realmente um argumento bom de como essa compra pode ser boa para alguém. Atirando quem fica mais rico com a Netflix. Eu acho que o valor da própria Netflix tende a aumentar. Os streamings já são caros, e eu acho que isso, com menos concorrência, tende a ficar mais caros ainda. Não acho que o valor vai reduzir. Inclusive, a Netflix é sempre a primeira a aumentar os seus valores. Quando eu comecei a assinar a Netflix, ela era tipo R$14,99. Hoje em dia, o plano sem anúncios mais básico já é tipo R$40. Então, é foda. Eu acho que tende a ser pior pro consumidor e talvez as qualidades das séries caiam. Mas, por outro lado, eu acho que isso traz oportunidade de um novo olhar sobre Game of Thrones e novos tipos de produção. Talvez essa seja a única coisa a qual a se apegar. Talvez realmente tenham pessoas com um novo olhar para a série, que podem olhar arcos que podem ser adaptados e oportunidades de adaptação de Game of Thrones que até então não tinham sido analisados ou valorizados pela HBO. E eu acho que isso pode ser uma coisa boa a longo prazo pra gente. Mas fato é que, por enquanto, eu acho que nada vai mudar. Pelos próximos 2 anos, eu diria que pelo menos nada vai mudar. Posso estar errado? Sim, porque eu não entendo porra nenhuma de cinema. Estou aqui dando só minha opinião, porque muita gente tem mandado tanto no Instagram quanto nos comentários de vídeo, então eu acho legal me posicionar, porque eu gosto de dar opinião sobre as coisas. Mas, né, eu acho que se você quer saber mesmo o impacto que pode ter e até quanto tempo pode levar essa aquisição, é bom dar uma pesquisada em canais e jornais que tratem esse assunto de forma mais técnica. Eu aqui estou falando só com um olhar de fã do que eu espero pro futuro de Game of Thrones, né? Do resto, eu tô só dando pitaco mesmo. Mas é isso, pessoal. Deixe nos comentários o que vocês acham. Se vocês já viram algum outro canal bom ou alguma outra página boa falando sobre o assunto e vocês acham que vale a pena trazer a opinião dessas pessoas, deixe nos comentários, eu vou estar lendo tudo e o pessoal também pode ler e analisar. É isso, no mais, durante essa semana a gente segue com os nossos vídeos normais, fiquem tranquilos. E eu postei um vídeo muito importante ontem falando sobre o futuro do canal, então quem não assistiu, eu recomendo que assista. É um vídeo que ficou um pouco longo, mas que ele é bem importante, especialmente se você gosta do canal, quer continuar acompanhando. Então é importante que você assista esse vídeo também. E é isso, eu acho. No mais, deixem o seu like, se inscrevam no canal, que eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais. Comprar o canal a Netflix não quer, né? Dá um dinheiro que eu tô precisando. Mas tudo bem.